Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Trocas Preciosas. É com alegria e também um sentimento de saudades que lançamos hoje o último episódio da série Saúde Mental, cujo tema são substâncias psicoativas. Esta série só foi possível ser concretizada porque tivemos a honra e a alegria de ter a Soraya Souza Cruz, a Sol, aqui conosco, na revisão e elaboração das perguntas, dedicação do seu tempo e a generosidade em compartilhar conhecimento e experiências em primeira pessoa. Além disso, ela nos conectou com duas incríveis profissionais, Lívia Gouveia, que participou do episódio dos idosos, e a Melina Camargos, que participa deste episódio de hoje, Substâncias Psicoativas. Também aproveito para agradecer o apoio com recursos tecnológicos e incentivo da Maria Stouze e a dedicação e talento da Adriana Oliveira para a edição de cada um dos episódios e postagens dos trechos disponíveis em nosso Instagram, @trocaspreciosas. Sem mais delongas, este episódio de hoje, Substâncias Psicoativas, tem como convidada especial a Melina Camargos, a Mel. Ela nasceu em Minas Gerais, é amante das comidas mineiras e das montanhas que só existem por lá. Considera-se como experimentadora das artes com linhas, tecidos, tintas e papéis. Encontrou na atividade humana recurso terapêutico e meio para se conectar com as pessoas. Encantada pelo saber do outro, gosta sempre de pensar que só se sabe quando escuta. Se formou terapeuta ocupacional sanitarista e hoje atua em um serviço de saúde mental do SUS, porque, sobretudo, acredita na potência do ajuntamento das pessoas. Este episódio é um genuíno e profundo convite para pensarmos muito além das verdades que interiorizamos ao longo da nossa história, quando falamos sobre drogas e dependências. É um convite para refletirmos amplamente sobre o sujeito, a substância e contexto social. Muito mais do que apenas um pensamento dual entre bom ou ruim, legal e ilegal. Desfrutem desse lindo episódio e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a essas reflexões tão importantes e profundas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando aqui no podcast Trocas Preciosas. Esta é a série de saúde mental com a parceria da maravilhosa Soraya Souza Cruz, a Sol, e hoje ela está também com uma profissional extremamente dedicada e estudiosa no tema substâncias psicoativas, Melina Camargos, a Mel. O tema de hoje é substâncias psicoativas. Bem-vindas, Sol e Mel, para o episódio 6. Mel, quando a gente aborda o tema, entre aspas, drogas, geralmente os debates propostos na sociedade, nas mídias, ambientes familiares e comunitários limitam-se a respostas duais, entre legal e ilegal. Respostas simplórias e abrangindo somente o olhar moralista. Isso faz com que a gente tenha uma visão unilateral e negativa do tema. Quando a gente fala sobre esse assunto, somente desse lugar mais moralista, a gente perde o contexto social, cultural e histórico, e também aquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, a gente queria ter em mente o convite que a Sol tem feito nos episódios anteriores, né, que é ampliar a nossa visão, e que você nos explicasse o que são substâncias psicoativas e quais são as classificações que as permeiam. Obrigada, seja bem-vinda. Oi, Pri, obrigada pelo convite. É muito legal a proposta aqui das trocas preciosas sobre os temas, né, relativos à saúde mental. E legal essa ideia da Sol também da gente ir ampliando o nosso olhar sobre esses temas, né. Essa pergunta inicial ela é boa, né, para a gente ir aquecendo aqui a nossa conversa e começar já essa ampliação sobre o tema, né. Então, o que são as substâncias psicoativas, né? As substâncias psicoativas são qualquer substância que, em contato com o nosso corpo, causam alguma alteração do nosso estado de consciência. Então, vão ter alguns estudiosos que vão dizendo que podem ser, né, substâncias, e aí a gente pode ir classificando como objetos também, que são essas coisas, né, inanimadas, são esses objetos que a gente se relaciona e que vão causar um estado de alteração de consciência. E aí tem um exemplo legal que eu gosto de dar, que é quando uma criança, por exemplo, ela começa a rodar,
ela está em busca de uma alteração de estado de consciência ali. Ela passa, né, de uma criança que está bem, que não está tonta, para uma criança que ela fica tonta e ela começa a ver o mundo de uma outra forma. Então, se a gente for olhar por essa perspectiva, a gente busca alteração de estado de consciência o tempo inteiro, conscientemente ou inconscientemente, né? Então, como a gente vai ir conversando aqui ao longo do nosso bate-papo, a gente vai ver que está presente na história da humanidade desde que a gente é gente, desde que a gente é humano. E as substâncias, elas vão fazer parte para a gente, porque tem um professor baiano, o Antônio Neri, que também tem um podcast que é muito legal, que ele vai falando por que os humanos usam drogas, né? E a resposta dele é porque somos humanos. Então, a gente usa droga porque a gente é humano. Então, o que são essas substâncias, né? Dei uma devagada aqui para a gente ir colocando esse tema num outro patamar também. Essas substâncias são qualquer coisa que é capaz de alterar, né, o estado de consciência. Então, se a gente for pensar no café, que altera o nosso estado de consciência e de uma pessoa que está mais sonolenta para mais acordado, as medicações, os chás, então coisas que estão presentes no nosso cotidiano também e que vão ir ajudando a gente a sobreviver, às vezes, né? E a gente vai conseguir se relacionar com essas substâncias de diferentes formas e classificá-las também de diferentes formas. Então, para já ir ampliando aí o olhar, né? A gente consegue classificar as substâncias entre legal e ilegal, que em geral é o que a gente mais vê, né, como classificado. Então, uma substância psicoativa legal que é muito presente no nosso dia a dia, a gente pode falar do álcool, por exemplo, né, da cerveja, das bebidas quentes, enfim. E substâncias ilegais, tudo aquilo que o Estado já tem uma ação e que proibiu. Então, que eu não posso ir ali na padaria, eu não posso ir ali comprar uma maconha, por exemplo, porque está proibido. Então, é ilegal. A gente tem uma outra classificação, que é, então essa classificação ela se relaciona mais com o ponto de vista jurídico e da legalidade, né? A gente tem uma outra classificação que é do ponto de vista da ação no nosso sistema nervoso, então da ação no nosso corpo. Então a gente vai ter as drogas perturbadoras ou alucinógenas, enfim, que vão causar um estado de senso-percepção, né? Que algumas pessoas em contato com essa substância podem ter alucinações, enfim, podem ter uma atividade alucinatória ali. A maconha, por exemplo, é uma atividade, ela exerce uma atividade perturbadora, alucinógena no nosso corpo. A gente pode ter as substâncias que são depressoras do sistema nervoso central, então o álcool, por exemplo, o álcool ele nem é um exemplo tão bom assim porque ele é bifásico, né? O álcool ele deprime, ele ativa para depois deprimir, né? Então é muito comum a gente tomar uma cerveja, enfim, com os amigos ali de final de semana, ficar alegrinho e depois ter aquele sono, né? Então ele ativa e depois deprime. E a gente tem as substâncias que são ativadoras do sistema nervoso central. Então, um bom exemplo é a cocaína, por exemplo, que a gente vai ter uma ativação. Então, é muito comum a gente ver os exemplos de uso de cocaína das pessoas se sentirem superpoderosas, né? Das pessoas ficarem um tanto mais ligadas, inclusive até persecutórias, se causa algum efeito nocivo aí, as pessoas ficam ativas, ligadas. A gente vai ter dentro das perturbadoras também algumas substâncias que funcionam num contexto mais ritualístico, religioso, então ayahuasca, por exemplo, que vão, né, alterar o estado de senso-percepção ali com uma finalidade religiosa para as pessoas vão dizendo, né, de experiências de maior sensibilidade para se conectar com o divino. E aí a gente vai ter vários exemplos dentro dessas classificações, né, de perturbadoras, ativadoras e depressoras do sistema nervoso central. A gente pode classificar essas substâncias psicoativas também de acordo com o ritual que se quer, né, a partir dela. Então, uma substância que é utilizada num contexto religioso, muitas das vezes isso aqui, né, do ponto de vista biológico, não vai caber para aquelas pessoas dentro de um ritual. Então, aquilo vai estar significado de um outro jeito.
Então, a gente vai precisar ir ouvindo sujeitos dentro de um contexto para entender como essas classificações elas vão sendo organizadas ali por grupos distintos, né? E a gente tem classificações que se relacionam mais, inclusive, com o senso comum, assim, do que é leve e do que é pesado, né? Eu gosto de trazer esse exemplo também, que existem, e já com uma provocação, do que é uma droga leve e o que é uma droga pesada, né? A gente tem debatido muito de como a gente olha para as substâncias a partir de uma tríade, né? É um psicanalista, o Oliver Stein, ele vai trazer para a gente sempre esse olhar, que é o sujeito em interação com a substância num determinado contexto social, político e econômico. Então, esse olhar também do que é droga pesada ou leve descarta o sujeito e descarta o contexto. Então, já de antemão, aqui adiantando, é uma classificação que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que ela vai excluindo muita experiência do sujeito e de quem a gente está falando, por que essa pessoa está fazendo o consumo. Então, e aí, se a gente for procurar, existem várias outras possibilidades de classificação das substâncias psicoativas, mas as mais comuns são essas, assim, do ponto da legalidade, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista ritualístico, e essa mais do senso comum, da leve, da pesada. Eu achei muito interessante quando você trouxe a definição, que você falou inclusive de objetos, que podem ser trazer essa alteração de consciência. E aí eu não pude deixar de pensar na questão das telas e das redes sociais, né? O quanto que elas têm sido esse objeto que não tem nenhuma interação orgânica, né? A gente não inala ela, a gente não bebe, não fuma ela e tal, mas que ela se encaixa, né, nessa definição que você trouxe de alteração da consciência, porque a gente tem visto, assim, inclusive é um debate bastante significativo no campo da infância e da adolescência, mas né, e acho que faz parte dessa minha missão de ampliar repertório, que é pensar assim, a gente reclama tanto das crianças, mas como é que os adultos estão se relacionando com isso, né? A gente não consegue mais ter ter tempo de contemplação, né? Você não vê as pessoas mais assim andando e olhando o ambiente ou esperando um ônibus, sei lá, andando de metrô e observando o mundo, tal, não sei o que não. A galera tá assim consumindo e o algoritmo ele é feito para dar essa coisa aí, né, de prazer e de resposta e de tudo mais. Eh, a gente já está pensando sobre isso? Sobre a gente no mundo aí das dependências e tudo mais? Como é que a gente vai lidar com a droga, com esse objeto? Aquilo que não é ingerido, mas altera, né, o estado de consciência. Acho Sim. que é algo que tem chegado muito para a gente, assim, já são os jogos, né, o vício e a dependência, o consumo abusivo dos jogos. Eu gosto dessa terminologia do consumo da substância, porque a droga é um objeto, se a gente for pensar aí no nosso, a partir de uma perspectiva de capital, né, de um mundo capitalista, a gente está consumindo coisas o tempo inteiro. A droga é mais uma delas. Então, a gente está consumindo tela, a gente está consumindo jogos, a gente está consumindo roupa, a gente está consumindo doce, a gente está consumindo coisas o tempo inteiro que alteram o nosso estado de consciência. Então, quando eu faço uma compra, né, que eu não estou precisando, por que eu estou fazendo aquela compra, né? Quando eu estou o tempo inteiro na tela, não consigo ficar sem fone, não consigo ficar sem tela. Quando eu estou andando na rua, não consigo ficar sem estímulo, né, o tempo inteiro. Por que isso está acontecendo? É algo que a gente precisa, acho que, olhar com mais profundidade, assim. Acho que inclusive é um lugar um tanto de limbo ainda, né? Então, falando aqui de lugares que cuidam de pessoas que fazem consumos abusivos, consumos problemáticos, né? Aí no âmbito do SUS, os CAPs AD, a gente tem estranheza ainda quando chega uma pessoa que faz um consumo abusivo de jogo ou de tela, e a gente, enquanto equipe, tem dificuldade ainda de lidar. Sendo que a gente está falando de uma mesma lógica,
né? Então, não sei por que que a gente tem tanta estranheza, assim, quando essas pessoas chegam, né? Por que que a gente tem estranheza de olhar para outros objetos e a gente centraliza nesse objeto droga, assim. Então, é algo que a gente precisa discutir mais, assim, e olhar com mais possibilidades de intervenção, inclusive. Mel, vou fazer duas perguntas assim, pessoais minhas. Na questão da maconha, né? Quando uma pessoa usa assim num período assim constante, né? E de repente ela tem um período de que ela para. O que que isso afeta no cognitivo dela? Adriana, eu acho que, de novo, vou trazer assim, para a nossa discussão aquela tríade para a gente olhar. Então, a gente sempre vai pensar que a gente não vai conseguir dar respostas totalizantes, né, para tudo. Assim. Então, não vai ser igual para todo mundo. Porque as pessoas têm reações diferentes ao entrar em contato com o consumo de uma determinada substância, ou um determinado objeto, né? A gente está falando aqui de outras coisas também. E as pessoas, elas são inseridas em contextos muito distintos. Então, é muito diferente a gente falar, inclusive aí, olhando para a pessoa, de uma criança e de um adolescente que entra em consumo com a maconha, por exemplo. Uhum. A gente está falando de uma pessoa que não está completamente desenvolvida ainda, que de fato vai ter questões, né, afetadas assim, no seu desenvolvimento quando entra em contato com uma substância que tem um poder alucinógeno ali. Uhum. Quer dizer que necessariamente vai causar alguma coisa? Não, mas eu costumo dizer que é um jogo arriscado, se a gente está falando de crianças e adolescentes, né? Uhum. É um jogo muito arriscado, muito diferente de quando a gente está falando dos adultos. A gente não tem como prever, é claro que olhando ali para uma história, né, de vida da pessoa, da família, inclusive, né? Se eu tenho uma pessoa na minha família que tem uma questão, né, de saúde mental, falando aí das questões mais graves e persistentes, falando de esquizofrenia, por exemplo. Há estudos que dizem que a maconha é capaz de induzir. Há estudos também contrapondo esses estudos que estão falando que são capazes de induzir. Então, a gente tem muitas teorias, né? Falando aí disso, né? Se eu entro em contato com a maconha, por exemplo, por um tempo, e depois eu cesso esse consumo, o que que acontece? O que a gente tem, e aí, é claro, não é uma resposta totalizante, mas, né, na maior parte dos casos, a maconha ela não é uma substância como o álcool, por exemplo, que cria um novo receptor no nosso corpo, né? Então, o álcool, ele vai criar, e ele tem um potencial de criar uma dependência muito maior. Então, a gente assiste casos de síndrome de abstinência alcoólica com muita frequência, né? A maconha, as outras substâncias psicoativas, a gente quase não tem síndrome de abstinência dessas outras substâncias, né? Não quer dizer que a gente não tenha, né? Mas por não criar um novo receptor no nosso corpo, a gente já tem um receptor da maconha, né? À medida que a gente vai usando, e aí tem outros podcasts que a gente pode, depois eu posso mandar para a Pri, para a gente deixar para as pessoas irem ouvindo, assim, tem um que chama maconhômetro, que eles vão falando desses consumos e o quanto, à medida que a gente vai fazendo o consumo, a gente vai ativando esse neuroreceptor e a gente vai criando respostas distintas para o consumo da maconha. Mas a síndrome de abstinência grave que a gente vê no consumo de álcool, por exemplo, a gente não vê no consumo da maconha. Tem pessoas, sim, que vão usar maconha uma vez na vida e aí a gente vai ver uma atividade, a pessoa vai ter, a gente vai falando, né, dessa romper com uma certa realidade e vai ter uma atividade ali psicótica muito que não vai voltar mais. Tem pessoas que vão ter um episódio psicótico e aí eliminando o consumo da maconha a pessoa vai ficar bem, né? Então, de fato, nesse jogo aí, né, dos consumos, tem uma questão de experimentação para entender como que é isso em relação a você. E tem uma coisa que o Carl Hart, que é um neurocientista, que ele vai dizendo, as pessoas deveriam consumir drogas quando elas estão bem. E elas deveriam consumir drogas à medida que elas conseguem entender o que é aquela substância e por que ela quer fazer aquele consumo.
Então, se a gente está falando dessa perspectiva aí do Carl Hart, a gente já exclui as crianças e os adolescentes que não têm condições de fazer essa prática reflexiva e de ir entendendo as coisas, né? Eu vou falando aí, né? Se eu for pensar no meu consumo de drogas, eu sou uma pessoa que, quando eu tô mal, eu elimino todos os meus consumos de drogas, porque eu entendo que, se eu fumar uma maconha quando eu tô mal, a minha ansiedade vai a mil, né? Se eu faço um consumo de maconha quando eu tô bem com os meus amigos, nada disso acontece. O próprio consumo de álcool. Se eu tô mal, no outro dia eu tenho uma ressaca horrível, assim. Se eu tô bem e consigo inclusive ir cuidando do meu consumo no ato ali, bebendo água, comendo, espaçando, no outro dia eu tô ótima. Então, o consumo de álcool, o consumo de drogas, eu costumo dizer que ele exige muito esforço. Então, porque você vai precisar sempre se entender como que você tá, por que que você quer usar aquela determinada substância, qual que é aquela substância. Então, se a gente está falando no mundo, né, se a gente está falando do contexto brasileiro, principalmente aqui, que a gente está conversando, a gente está falando de proibicionismo. Então, comprar uma maconha, eu não sei. Vai vir uma maconha boa? Vai vir... O que a maior parte das pessoas tem acesso, né? A um prensado? E aí, o que vem nesse prensado? Vem veneno de rato? Vem tudo, Nossa. né? Então, eu não tenho a possibilidade nem de escolher, às vezes, uma substância boa, né? Eu compro um MD, eu tenho condições de testar para saber o que tem nesse MD. Então, usar droga dá muito trabalho, né? Você quer usar a droga de um jeito que é de fato para o prazer e de que você quer ficar bem, você quer entender, você tem um objetivo, uma intencionalidade ali, que, né, a gente está excluindo muitas pessoas que estão vivendo em condições de vulnerabilidade, né? Quando a gente está falando disso, assim, dá muito trabalho. Então, essa coisa de usar a maconha e depois parar, e o que causa, é sempre volto para essa tríade, assim, do Olivenstein, sabe? Depende do sujeito, depende do contexto que ele está, depende da idade, depende das condições da própria substância, assim. Então, eu vou divagando, assim, depois tentando voltar, porque, de fato, é um tema que cabe muita coisa em cada resposta, assim. E eu acho que isso conversa bastante com outras questões que a gente já falou aqui no começo, que vai trocando bastante com as questões de fatores de risco e proteção, né? Porque a pessoa não está ali sozinha, ela não está descolada desse contexto, né? Então, acho que se a gente quiser colocar essa pergunta assim, pode, não pode, a gente não tem condição de pensar isso, mas assim, acho que vale a pena a gente avaliar, dentro disso que a Mel está falando, qual que é o contexto, né? Quais tem mais fator de risco ou mais fator de proteção? E aí, dentro disso, qual é a aposta que a gente está disposto a fazer? Né? E construir isso com esse sujeito. A outra pergunta que eu ia te fazer, Mel, foi dentro da pergunta que a Sol fez em relação a telas, né? Às vezes eu fico pensando em crianças e adolescentes autistas. Muitas vezes eles usam a tela como um estímulo. Como que isso é trabalhado nessas crianças? Eu acho que essa questão do estímulo, né, às vezes é uma busca pelo estímulo pela própria organização, né? Então, se a gente está falando aí de crianças e adolescentes dentro do transtorno, né, do espectro, assim, alguns usos vão servir para um organizador, né? Assim, por isso que eu gosto tanto, aí voltando na tríade, né, de que a gente pode dizer da tela como algo que é nocivo para algumas pessoas, mas que para outras pessoas, para conseguir estar em determinados meios, elas só vão conseguir com aquela tela, assim, né? Porque é organizador para aquela criança, quando ela começa, aquele ambiente começa a ficar desorganizador para ela, difícil estar, ela consegue se centrar de novo ali naquela tela. Se a gente está falando de outras crianças, a gente pode estar falando mesmo de consumos de tela que excluem completamente a possibilidade de uma vivência social, né? Então, está tão centralizado naquilo, assim, que a vivência com o outro, ela fica quase que excluída, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast, aquele Café da Manhã, eu nem acho que o episódio era de ontem, não sei, estava falando das telas, né? De que tem alguns estudos mostrando que, mais do que a tela, as redes sociais, elas vão causando muito mais dano, né, do que a própria tela. Porque a tela,
vai conseguindo controlar ali, né, o que a criança e o adolescente vai vendo, assim. Mas a rede social é tanto estímulo, que vai falando, né, de padrão de beleza, de magreza, de consumo, de muitas coisas, assim, que vão causando muito mais, e vão ligando muito a questão da frustração, né? Como que é não se ver ali, como que é se ver diferente do outro, como que é se ver não podendo realizar aquele consumo, que a criança e o adolescente não tem maturidade suficiente para conseguir fazer conexões com a própria vida, né? Se para a gente é difícil, imagina para pessoas que estão se desenvolvendo, né? Então, acho que... E aí eu até fiquei interessada, assim, por essa discussão da tela e da rede social, né? O que é, então, assim, e eles vão colocando o YouTube como uma rede social também, né? De oferta ali, de muito consumo. Então, outras redes sociais que são criadas na própria escola, né? Como algo também, como fator de risco, porque vai propiciando bullying. Então, é uma discussão para que vai fundindo a cabeça, às vezes, assim, para onde que a gente vai, assim, o que que a gente faz. Mas como que é possível, eu acho que a partir do que a Sol foi trazendo, de se aproximar de cada sujeito, de cada grupo, né, para conseguir entender o que é a possibilidade de ter uma vida melhor ali, né, para aquele grupo, assim. Então, como mediar práticas em que as pessoas se vinculem umas com as outras, que as pessoas consigam ampliar seus repertórios, que as pessoas consigam ter acesso a direitos, que as pessoas consigam participar mais da vida, né? Tem um autor da saúde mental, que é o Tikanori, que ele fala que dependentes somos todos, né? Todos somos dependentes. Eu não fabrico a minha própria roupa, eu não fabrico a minha própria comida. E aí ele fala que a questão é quando a gente é dependente de uma só coisa, ou de pouquíssimas coisas, né? Porque quando a gente é dependente de muitas coisas, a gente se torna interdependente mesmo ali, né? Para viver numa sociedade, a gente depende dessa interdependência. Eu dependo do padeiro que vai ali e faz meu pão, né? Senão eu fico sem comer. Mas se eu dependo, por exemplo, só do equipamento CAP para comer, tomar banho, dormir, ter trocas sociais, conseguir ter acesso à saúde integral, isso, além de não responder a todas essas necessidades de saúde, sociais, se o CAPS fecha, se acontece alguma coisa, se o CAPS não está ali um dia, o que eu vou fazer? Então, eu gosto muito desse comparativo dele, assim, que dependentes somos todos. A questão é, a gente precisa ser dependente de muitos pontos, porque isso amplia a nossa vida. Assim. E vai assim, né, nessa conversa aí, pensando até o quanto que conversa com a própria reforma psiquiátrica, né? Que a nossa luta foi da gente descentralizar o cuidado nessa instituição chamada hospital, e que se a gente centraliza tudo no CAPS, a gente só mudou o nome dessa instituição total. Mas eu fiquei pensando, Mel, nisso que você falou, da gente ter essa ampliação de repertório, porque até o próprio celular mesmo, ele pode virar uma instituição total, né? Na medida em que você só se relaciona e se comunica com o mundo a partir daquele aparelho, né? Daquela troca, daquela possibilidade. É muito doido pensar nessa coisa do consumo e do consumo único, né? Que eu acho que vai naquilo que você falou, né? Até para a gente pensar em consumo, é bom a gente ter vários. E aí, Adri, o que eu vejo, eu acho que sim, né? Eu vejo que as crianças com transtorno, elas têm esse tipo de uso das telas, mas eu vou vendo muito essa questão da tela do celular, é quase ser a nova chupeta, sabe, assim, né? É chupeta de criança grande. Então, ao invés da gente ir ensinando tolerância, ensinando essas outras coisas, aí a gente dá o celular na mão da criança para ela ficar quieta, para ela se entreter. Também me questiono assim se a gente que tem que entreter criança, assim, né? Porque também a gente entra numas que a gente tem que ser todo entretenimento, mas também porque eu acho que a gente não está tolerando esse ócio, né? Que o nosso consumo de tela, o nosso consumo de conteúdo, o nosso consumo do algoritmo também impede que a gente eduque as crianças de uma outra forma, porque para a gente também
é intolerável ficar sem essa resposta, sem essa alteração de consciência, sem isso que a rede produz na gente, né? Assim, a gente vai, depois que eles inventaram essa coisa do scroll infinito, não tem fim, foi feito para capturar a gente lá, né? E vai alimentando a gente, vai dando essa sensação de prazer, de conforto e tudo mais. Sol, e dialogando um tanto com isso que você está dizendo, e trazendo aí para os termos das drogas, né? Tem um autor que é o... Meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Eu vou lembrar e aí eu trago. Que ele fala o Lancetti, Antônio Lancetti, que ele fala da contrafissura, né? Que é responder, como que ele define, né, a contrafissura, que é esse afã por responder coisas que são muito complexas de forma simples, né? Então, é claro que a gente vai fracassar nessa. Então, né, se a gente regula uma criança só a partir da tela, é claro que a gente vai fracassar nessa, né? Se a gente acha que a gente é a única responsável por entreter as crianças, é claro que a gente vai fracassar. Se a gente é uma sociedade que coloca, né, a resposta da educação e da responsabilidade da criança numa mulher, né, geralmente na figura da mãe, é claro que vai estar fracassado, assim. Então, eu gosto de ir usando essa definição da contrafissura, né? A gente não resolve problemas complexos de forma simples, né? Então, problemas complexos exigem respostas complexas, assim, que todos nós nos impliquemos nisso. O Mel, você me fez lembrar do Garbon Maté, que tem feito um trabalho sobre vício, relacionado muito à questão do trauma. E aí ele define o vício como a manifestação de que em qualquer comportamento no qual uma pessoa encontra o alívio temporário ou prazer e, portanto, deseja mais, mas depois sofre as consequências negativas a longo prazo. E aí ele sente a incapacidade de existir. E aí ele fala que pode ser drogas, legal, como o álcool, legal, como a heroína, pode ser sexo, jogo, pornografia, trabalho, consumo, internet, bulimia. E aí ele faz um convite que a gente precisa, que ele chama de um questionamento compassivo, que a gente precisa ter, assim, qual é o benefício que isso está tentando me fornecer, esse vício? É alívio? Alívio do quê? Né? E a gente falou isso nos outros episódios, né? O quanto que a gente também tem que se questionar sobre atitudes que a gente está tendo. E aí ele fala justamente isso, né? A gente não vai conseguir resolver problemas complexos com pequenas ações, com receita e tudo mais. A gente vai precisar dedicar um tempo para que a gente possa questionar qual é o sentimento que estava dentro do meu corpo que me fez ultrapassar o limite de alguma substância ou de ficar ali naquela tela. E ele fala que qualquer vício fornece algo. Pode ser o senso de controle, o senso de distração, o senso de liberdade. E o que isso está me trazendo? Mas me fez lembrar muito assim dele. E quando a gente está falando, enfim, né, eu transito em lugares de pessoas que fazem um consumo problemático, de extrema vulnerabilidade social, né? Quando você foi fazendo, me fez lembrar de uma senhora que atendia no último CAPS AD que eu passei, e ela ia dizendo assim que o consumo dela, uma senhora de uns 60 anos que morava numa área de ocupação urbana na periferia de São Paulo, uma senhora negra com 5 filhos, 2 mortos pelo tráfico, que a casa dela em si tinha pego fogo nessa ocupação por causa das fiações, assim, do que é possível fazer naquele contexto. E aí lembro do momento que eu conheci ela, a casa dela não tinha mais teto, não tinha mais chão por causa desse incêndio lá. E aí a gente leva ela até o CAPS e ela começa a chorar muito, assim, dizendo que o consumo dela de crack estava ligado à fome. E a partir do momento que a gente coloca ela, né, na acolhida noturna do CAPS e começa uma senhora de 60 anos que nunca tinha tido RG. A gente está falando de São Paulo, da cidade mais rica do Brasil. E aí que a gente começa, tem uma garantia mínima ali, né? Então, a partir daquele momento, a gente tira os documentos com ela não tem uma moradia, porque o CAPS não é uma moradia, mas ela tem uma cama ali para ela por um determinado tempo, enquanto a gente agenciava outras coisas junto com ela.
ela tinha comida. Então, a partir daquele momento, essa senhora nunca mais usou crack. Nunca mais. Até o último momento que eu tive contato com ela. Assim. E ela falava, assim, de uma forma muito consciente pra gente. Eu usava porque eu tinha fome. E era o que satisfazia a minha fome. Então, quando a gente vai falar, né, acho que por isso que eu gosto da tríade, para a gente olhar para o contexto social das pessoas também. A gente está falando de problemas sociais muito graves. Uma pessoa ter fome é muito grave. Uma pessoa não ter moradia, do meu ponto de vista, é muito grave. Ela ter 2 filhos mortos pelo Estado é muito grave. Então, a gente está falando de uma pessoa que a gente vai ter que ajudar a ter acesso, assim. E às vezes não é nenhuma prática reflexiva, assim, aí quando a gente está falando da gente, né, classe média baixa, média, média ali, né, a gente está falando de uma reflexão, às vezes, que vai muito mesmo na linha do consumo dos produtos, né, e o que isso, como que isso vai sendo localizado na nossa vida. Quando a gente está falando de pessoas miseráveis, de fato, assim, a gente está falando de uma problemática social, assim, e que a gente vai estar muitas vezes nos equipamentos de saúde, da assistência, enfim, como articuladores sociais. Assim. Então, como que essa pessoa vai ter um mínimo assim, garantido para ela conseguir sobreviver e ela não ter que ficar dependente dessa única substância, né? Só isso aqui que está fazendo ela se manter viva e se manter viva como, né? Eu fiquei pensando aqui dessas armadilhas, né, que o discurso vai colocando a gente. Porque há quem escute esse tipo de debate e ache que a gente está aqui fazendo defesa de alguma coisa assim totalizante, como a Mel disse aqui, né? Mas eu espero que a gente consiga trazer a reflexão de que o que a gente está querendo dizer aqui, que o consumo também não é a resposta, né? Que não existe uma resposta para a questão complexa, né? Assim, não existe a única resposta, né? O que o consumo, né? Isso que a Mel tem trazido para a gente refletir, né? Que é o consumo, ele vai ser uma resposta errada também para essa complexidade que é o sujeito estar vivendo dentro do contexto dele, dentro desse rolê todo. Então, o que a gente está querendo trazer essa reflexão é que não adianta para a gente conseguir compreender essa situação, a gente pincelar isso e querer falar assim, por que que a pessoa usa droga? Usar drogas é bom, é ruim? Não, 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 não. O que a gente está querendo trazer aqui é que, assim, olha para uma questão complexa, que é o sujeito vivendo em sociedade e tudo que ele faz para tentar dar conta disso, né? E o consumo é um dos jeitos que ele está tentando dar conta disso. E aí isso pode ser danoso, e isso pode ser um consumo, e isso pode ser para um momento, e que também não vai ser sempre assim, porque também tem essa coisa, né, que a gente totaliza como se fosse assim para sempre, né? Foi assim desde sempre, vai ser assim para sempre. E a gente está diante de uma pessoa ali num momento, né? Que o tempo vai passar e isso vai se desdobrar em outras coisas, né? Então, aí convidando a nossa audiência, a nossa audiência, né? De áudios, a ampliar esse olhar, assim, não se trata disso, né? A gente está querendo trazer aqui esse Pantone com muitas cores e graduações, assim, porque é muita possibilidade. E, trazendo só esse médico de novo, ele fez um trabalho em Vancouver, inclusive com redução de danos, que depois até que a Mel falasse sobre isso, onde ele falou que às vezes a gente, enquanto sociedade, a gente quer encontrar o que há de errado, né? Tipo, na pessoa. Mas o que ele fala assim, o que fez com que essa pessoa chegasse a esse ponto para ela aliviar aquela dor ou aquele sofrimento, assim. Que é a história dessa senhora que você trouxe, tudo, e tantas outras, né? Que é essa reflexão muito maior que a gente precisa, porque senão a gente individualiza que existe alguma coisa de errado naquela pessoa e que ela fez uma escolha, né? Porque muitas vezes é colocado que ela fez aquela escolha e a gente esquece essa tríade, né?
do sujeito, a substância e o contexto. E, Mel, eu não sei se antes da gente falar de redução de danos, a gente podia falar assim, o papel do Estado, né, em relação às substâncias psicoativas, assim, quando ele define o que é lícito e o que é ilícito. Eu queria só apimentar essa pergunta da Pri com uma questão que eu fiquei pensando aqui enquanto ela falava, do consumo, e aí do consumo, né? Consumo, que eu adorei, Mel, você trouxe um novo conceito para a minha vida. O consumo a serviço da produtividade e a serviço do capital, né? Porque o consumo, acho que a Mel trouxe uma questão aqui importante, que é, né, quando a gente se reduz para ficar num consumo só, quando a gente está dependente de uma coisa só, isso é danoso, mas a gente acha isso mais danoso ou menos danoso a depender do consumo. Então, se eu sou uma pessoa que o meu consumo é estourar meu cartão de crédito comprando roupa, eu vou ser vista de um jeito. Se eu sou uma pessoa que o meu consumo é beber até cair durante meu horário de trabalho, eu vou ser vista de outro jeito. Agora, se o meu consumo for cheirar cocaína para eu aguentar ficar uma noite inteira para entregar um relatório no outro dia, eu também vou ser vista de outro jeito. Então, eu queria que a Mel trouxesse, assim, né, quando fosse falar dessa coisa do Estado, eu queria que ela trouxesse essa pimenta aí, dessa coisa do consumo a serviço da produtividade e de que consumo também que a gente está falando. Perfeito, Sol. E tem total relação assim, com a ação do Estado. A serviço do que está esse consumo e quem são essas pessoas. Né? Então, quando a gente está falando da história do proibicionismo, das substâncias psicoativas e da ação do Estado, nem sempre a substância, o Antônio Neri lá vai falando, né? A gente usa droga porque a gente é humano, humanos usam drogas porque são humanos. Tem um historiador que ele vai dizendo, drogas sempre estiveram presentes na humanidade e os sujeitos sempre se relacionaram com essas drogas. Então, a gente tem pintura rupestre que vai falando de alteração de estado de consciência. A gente tem história registrada de elefante comendo fruto que fermenta e ficando doidão, e o humano vendo aquilo e falando, isso aí pode ser legal, acho que eu quero, a história da amarula, né? Então, a gente tem isso desde sempre. Quando que o Estado começa a se relacionar com esse assunto, né? Então, eu gosto de dizer do consumo e deslocar né, do uso da droga e falar do consumo porque é um produto, porque aí a gente pode falar de outras coisas. A droga, ela é um objeto inanimado. E aí a gente pode comparar ela, sei lá, com uma peça de roupa. A gente não criminaliza uma peça de roupa. A gente não criminaliza 1 grama de pó de cocaína. A gente criminaliza as pessoas que fazem esse consumo, né? Então, não tem como apreender a cocaína sem apreender a pessoa, né? A gente vai ter que ter uma relação direta ali. E aí tem um livro muito legal, que é da Luísa Saad, é uma historiadora que estuda a história das drogas também, e o mestrado dela foi sobre a criminalização da maconha no pós-abolição. E como que isso se relaciona aí com pessoas e objetos, né? Ela vai identificando que no pós-abolição a gente precisava criminalizar essas pessoas, né? Elas tinham sido, ali elas estavam livres, né? Então elas tinham algumas práticas, como a capoeira, por exemplo, e a roda de samba. A capoeira e a roda de samba já foi criminalizada num determinado momento, né? São coisas também inanimadas. A capoeira não existe sozinha, né? Alguém tem que estar ali praticando ela. E quem eram essas pessoas? Né? Eram pessoas pretas que antes eram escravizadas. Então a gente precisava encarcerar essas pessoas. Né? Se a gente for olhar para os dados de encarceramento do Brasil e de outros lugares, de outros países também, a gente consegue ter um perfil de quem está preso. A gente está prendendo jovens negros pretos periféricos, né? Que são as pessoas que estão nesse jogo aí, né? De muitas vezes submetidas a esse jogo do tráfico. E aí a Pri trouxe as coisas da escolha, a Sol também
que é, né, essa escolha num sistema capitalista, assim, para fazer determinadas coisas de sobrevivência. Essa complexidade que é um ser nesse mundo, assim, que é ser uma pessoa nesse mundo. E a Luísa Saad, ela vai trazendo isso pra gente. Então é muito legal um livro aí para indicar para todo mundo que ele tem é a dissertação de mestrado dela, mas tem é uma historiadora escrevendo, né? Então é muito legal. E ela vai dizendo isso, assim. Então a gente já criminalizou práticas de pessoas e de pessoas pretas, de pessoas as pessoas que migravam, então eram os imigrantes, eram essas pessoas, né? A gente já considerou a cocaína droga de gente rica, de gente, né, em alguns lugares é também, e aí a depender da cocaína é também, né? É, é tão complexo esse tema que a gente vai precisar ir ponderando as coisas que a gente fala, né? Mas já foi considerado droga preciosa, né? Então, droga de gente rica. E não foi criminalizado, né? A gente tinha produção de lança-perfume, uma indústria francesa no Brasil, até pouco tempo atrás, assim. Então, e eram frascos, se a gente jogar no Google, frascos de lança-perfume, eram uns frascos super chiques, assim. Então, era considerado uma droga chique também, assim. A partir do momento que outras pessoas vão se aproximando, a gente precisa criminalizar essas pessoas. O Estado, ele tem esse poder, né? Então, o Estado ele se aproxima desse tema para conseguir criminalizar povos e culturas e práticas, né? A gente tem muito da proibição da maconha está ligada a povos, mas também a desenvolvimento de capital, e capital mesmo financeiro, assim, de que a maconha ela se desenvolve melhor em países, né, com sol, enfim, e a maconha é muito para além do consumo ali, né, fumado, assim. Então a gente tem estudo para caramba hoje em dia falando do uso medicinal da maconha, mas a gente tem, para além desses usos, a gente tem o uso do cânhamo, por exemplo, que é a fibra e que as cordas, né, dos navios eram feitas disso, assim. E a partir do momento, né, que o governo estadunidense vai se dando conta de que o uso da maconha como um todo, né, da planta ali, ela poderia ser ótimo para o desenvolvimento dos países, assim, a gente proíbe, porque a gente não vai conseguir ter essa plantação imensa aqui, né? Então, os interesses do Estado estão intimamente ligados ao desenvolvimento econômico, à criminalização das pessoas, muito mais do que ao bem-estar das pessoas, né? Então, se eu quero, né, fazer uma prática aí do Estado ligada ao bem-estar, então eu vou precisar entender o que tem nessa substância, fazer uma educação para conviver com o consumo, entender o que se faz consumo, porque falar disso, né, assuntos que não são ditos, como de consumo de substância, são assuntos proibidos e que as pessoas vão se relacionar com isso, então, de um jeito muito esquisito, né? Se a gente não fala sobre prática sexual, sobre IST, sobre consumo de drogas, sobre feminicídio, sobre muitos temas aí, né, que a gente vai guardando numa caixinha, assim, e protegendo de um jeito estranho, assim, são assuntos que a gente não lida, então que as pessoas têm um risco mesmo de se relacionar com isso de uma forma muito estranha, sem ter acesso à discussão, né, a gente está falando do Brasil, de um país extremamente pobre, que não é todo mundo que tem acesso à informação, né? A gente acha que sim, mas a gente vai em lugares, e aí eu gosto de trazer o exemplo de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, em lugares em que as pessoas nunca tiveram um RG. Assim. Isso é mais comum do que a gente imagina. Assim. Então, a ação do Estado está intimamente ligada a quem faz o consumo dessas práticas, dessas substâncias, a interesse econômico do que ao bem-estar da população. Assim. E aí, à medida que isso vai se abrindo em outros países, a gente vai vendo outros resultados mais ligados a bem-estar. Assim. Então, o lema, né, Diga Não às Drogas, quando a gente vai ver do Nixon, né, lá, de um país sem drogas, enfim, está muito mais ligado a outras coisas. E eu gosto de trazer um exemplo, assim, de que quando teve a lei seca, quando a gente já proibiu o álcool, né? O álcool já foi proibido, foi o único momento que a gente viu morte por uso injetável de álcool. O único momento da história, teve.
Então, o proibicionismo, o que que ele traz para a gente, né? O que que proibir uma determinada substância, uma determinada cultura traz para a gente? Então, foi a única vez que teve comércio ilegal, e aí o álcool era muito ruim, porque se fazia nos porões dos lugares, assim. E as pessoas, no afã de querer fazer o consumo, injetavam, né? A gente não vê o uso injetável de álcool em nenhum outro momento da história. E nenhuma morte pelo uso, assim, né? Como a gente viu no período da Lei Seca, por exemplo. Eu só queria deixar um adendo aqui, que quando a Mel falou que as pessoas escravizadas tinham sido libertas, ela usou entre aspas, tá bom? Só porque vocês não estavam vendo, e aí eu só queria deixar esse salvo aqui, porque a Mel tem essa Obrigada. crítica sobre a tal da libertação, entre aspas, das pessoas escravizadas. Só dentro um pouco disso que você falou, o Estado qual o interesse do Estado em regular substâncias psicoativas dentro de um complexo e multifacetados? Porque a gente sabe que a gente abrange muita preocupação dentro da saúde pública, segurança, economia, até do próprio controle social. E a história, ela nos revela que as abordagens políticas variam amplamente, desde a proibição total, como você falou, da legalização, até a regulamentação. Eu vou só trazer um humor aqui para isso, Mel, que assim, a galera fica falando, né, como é que eu vou explicar isso pro meu filho? Eu vou te trazer uma situação aqui para você me ajudar, como é que eu explico pro meu filho, tá bom? Andando na rua com meu filho, ele viu escrito lá, assim, dentro de uma farmácia, ele falou assim para mim, mamãe, por que dentro da farmácia tá escrito drogaria? Aí eu falei para ele assim, porque remédios são drogas. Aí ele olhou para mim e falou assim: então, nós somos todos drogados? Aí eu falei para ele: sim, nós somos todos drogados, né? Então, por quê, Mel? Por que que a gente tem uma drogaria e aí lá dentro tem um monte de coisa que é droga e que pode e que tem efeito colateral e tarará, que a gente vai sabendo aí, né, dos efeitos dos remédios, né? Inclusive vários documentários falando de farmacêuticas que conseguiram liberações, inclusive para que as pessoas fiquem dependentes dos medicamentos, né? E aí aquilo ali pode. O Estado acha bom, o Estado gosta. E aí tem coisa que o Estado fala assim, não pode, não acho bom e não vai. Então me ajuda, como é que eu explico isso pro meu filho, Mel? Eu adoro as respostas das crianças, né? Somos todos drogados, é isso mesmo, estamos, né? Acho que é isso, para suportar, viver do jeito que a gente está vivendo, somos todos drogados mesmo, né? A gente se medica o tempo inteiro, a gente toma café o tempo inteiro, usa cocaína o tempo inteiro, usa maconha o tempo inteiro, então esse consumo, né, está permeado na nossa vida e, claro, a gente precisa fazer uma prática reflexiva sobre isso, né? Essa questão, né, do interesse, por que que a gente tem uma drogaria, por que que a gente vende álcool, né? A gente tem, e aí eu posso passar para a Pri, para a Adriana, assim, para a gente colocar ali no link do podcast, que tem alguns estudos que vão falando o quanto o Estado perde em dinheiro quando a gente não proíbe, né, as drogas. A gente não está falando de o menino que é aviãozinho ali numa favela de São Paulo, do Rio, enfim, ele não enriquece fazendo isso, né? Ele, na realidade, ele vira muito mais alvo do Estado e está muito encarcerado, as pessoas que estão encarceradas, e que as cadeias também enriquecem o Estado, né? Se a gente for ver a quantidade de lucro que a cadeia gera para o Estado, tem também, posso mandar, que eu não vim com os números, mas a gente tem os números de o quanto uma pessoa presa gera de lucro para o Estado, né? Não é à toa que a gente constrói muitas cadeias. E o quanto as pessoas enriquecem com o proibicionismo, né? O quanto a gente tem um controle social com o proibicionismo. Então, a gente vai conseguir ter o menino negro preso, e esse menino negro preso não vai estar na universidade para ter uma ascensão e para acessar outras coisas. Então, a gente tem esse controle também das pessoas e dos corpos
que vão poder fazer parte do jogo. Eu gosto de trazer para as conversas o Saraceno, né, que é um dos precursores aí da reforma. Ele tem uma frase muito legal que é para que todos possam jogar. Então, gosto de dizer que todo mundo precisa conseguir jogar esse jogo da vida. Assim. Então, se a gente encarcera uma pessoa, ela vai estar num jogo muito diferente do nosso aqui, né? Ela vai estar impossibilitada de jogar muitas coisas. E quando ela sai da prisão, ela vai estar ainda mais impossibilitada, né, de jogar. O que está reservado para um ex-presidiário, né? Hoje em dia, o que a gente tem? Então, tudo muito ligado a lucro, né? A gente está vivendo num sistema capitalista que vai estar, o Estado está pro capital, ele não está para as pessoas, né? Para a possibilidade de vida das pessoas, né? A gente nos serviços de saúde mental, nas nossas práticas assistenciais, que está preocupado com isso, né? Em produzir vida, em produzir acesso, em garantia de direito, em que as pessoas consigam ter a melhor vida possível, em que a gente consiga ter a melhor vida possível. Mas o Estado, infelizmente, ele não está preocupado com isso. Assim, né? Então, para uma pessoa ser bilionária, precisa ter milhões de pessoas pobres. Né? E a gente está falando de pobres miseráveis, né? Que se mantém ali sustentando uma base de milionários e de bilionários. Porque se todo mundo tivesse um capital mais bem distribuído, a gente não teria bilionários. Então, é muito ligado a isso. Assim. Então, da perspectiva que eu venho, né, da saúde coletiva, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, a gente vai vendo isso, né, de uma luta anticapitalista, enfim, de que para existir presídio, para existir tráfico, isso só está ligado a uma possibilidade de enriquecimento de algumas pessoas e de manutenção de um poder de outras. Né? Então, o Estado falando aí de garantia de um Estado mesmo, com E maiúsculo, tem um interesse de manutenção, né, dessas desigualdades. E para essas desigualdades existirem, o tráfico vai ter que existir, né, o aviãozinho vai ter que existir, o presídio vai ter que existir, e a gente vai fazendo a manutenção disso tudo de uma forma muito perversa, né? Muito difícil. Mel, queria que você falasse sobre a redução de danos, o que seria, e qual é a importância dele. Amo falar sobre isso. Eu costumo sempre falar, né, que a redução de danos ela é uma ética, porque é a forma como você vai se relacionar com as pessoas, com uma determinada problemática. Ela é uma técnica, porque ela vai te instrumentalizar para você fazer por uma praxis, né, por uma ação transformadora que junta teoria e prática e quer fazer uma transformação de uma realidade social. Então, ela é uma ética, uma técnica, né? E uma política, quando a gente está falando de um contexto brasileiro. Então, a gente, apesar de todos os embates e retrocessos que a gente teve aí, a gente sustentou a redução de danos como uma política pública estatal, né? A gente está falando aí de capitalismo, precisa ter também em todas essas... Acabei de falar de um Estado que não quer o bem-estar das pessoas, né? A gente precisa ter contradição para existir capitalismo também. Então, a gente está falando de um Estado brasileiro que sustenta a redução de danos como uma política, como uma ética e como uma prática. Né? A redução de danos, eu costumo falar que a primeira premissa assim, da redução de danos é a capacidade de ouvir as pessoas e de não se relacionar com elas a partir da marca, a partir do estigma. Né? O Hoffman traz para a gente que o estigma é uma marca aparente naquela pessoa que você só se relaciona com ela a partir dessa marca. Então, se eu só me relaciono com uma pessoa que faz uso de droga como drogado, eu só sei isso dela. E isso é tão pouco na vida de uma pessoa, né? Eu não sei mais nada na vida daquela pessoa. Então, a redução de danos, ela faz com que a gente tire toda essa marca, essa cicatriz, esse estigma social e se relacione com a pessoa a partir dela como pessoa inteira. Então, quem é você? Me conta aí. Eu costumo dizer que nos acolhimentos iniciais do CAPS, né, quando eu pergunto para as pessoas quem elas são, elas começam a me contar do consumo. E aí eu faço uma brincadeira que a sua vida começou aí? Vamos lá para trás. E aí eu gosto de ouvir desde... Você sabe alguma coisa de como foi a gestação da sua mãe?
de onde você é, onde você nasceu, o que você gosta de fazer, como que foi na escola, você tinha amigos, como você se relaciona com as pessoas, né? O que é importante para você? Você tem espiritualidade? Como são suas relações? E aí a gente vou pensando, e aí é interessante que vocês organizaram os podcasts também por fases da vida, né? Enfim, vou pensando nessa coisa das fases da vida para conseguir chegar no consumo. Consumo não é a primeira coisa, é uma das coisas na vida da pessoa. E quando ela é a única coisa naquele momento, aí a gente considera um grande problema mesmo, porque se tem só trabalho na vida de uma pessoa, também é um grande problema, né? E a redução de danos ela vai trazer isso para a gente. Então, a ética de olhar para uma pessoa e pensar: essa pessoa é uma pessoa inteira, eu preciso ouvi-la, eu não sei nada. Então, se eu estou num lugar e falo, o seu João faz uso de álcool, e eu já falo, seu João então é alcoolista, seu João só faz uso de álcool, seu João vai abrir uma cena de abstinência alcoólica, seu João. E aí eu reduzo ele ao álcool, né? A minha prática como profissional de saúde está muito aquém do que poderia ser. Então, a redução de danos chama a gente a não reduzir as pessoas ao consumo delas, a perceber as pessoas por inteiro, a convidar elas a serem inteiras também. E é uma prática, eu costumo dizer que é uma prática revolucionária, assim, porque ela vai entender que a abstinência, que é a cessação total do consumo, ela não é um único caminho. Ela pode ser, desde que eu escute a pessoa, e se a pessoa está me dizendo que é isso que ela quer, eu preciso respeitar isso e caminhar em direção a isso com essa pessoa. Mas existem outras possibilidades, né? Dá para a pessoa eliminar um consumo da vida dela e manter o outro, né? E isso a gente só vai saber conversando com a pessoa. Dá para a pessoa identificar que nos momentos que ela está mal não é possível fazer esse consumo, mas em outros momentos é possível. Dá para a gente entender que vai ter que, então os meus momentos com essa pessoa, os meus atendimentos vai ser indo num lugar de trabalho, vai ser apoiando ela a acessar outros equipamentos da cidade. Então desloca a nossa prática também de algo que é um caminho dado, né? A redução de danos ela vai convidar a gente a ser criativo, inventivo e pensar. Cada pessoa é um universo muito complexo, e eu vou ter que transitar nesse universo aqui com essa pessoa, que não tem um caminho, não tem uma receita, não tem um caminho dado, né? E aí eu costumo dizer o que não é redução de danos, né? Porque meu ouvido dá uma sangrada, assim, quando a gente fala redução de danos serve para algumas pessoas, mas não serve para outras. Uai, mas se a gente está falando de uma ética de cuidado que tira o estigma social da pessoa e me convida a ouvi-la e caminhar nesse universo complexo com ela, por que isso não cabe para todo mundo? Né? Por que precisa ter uma receita pronta para todo mundo e uma anulação, aniquilação daquilo que é complexo e muito vivo na vida de cada um? Assim? Então, geralmente, as pessoas que dizem isso, né, redução de danos não cabe para todo mundo, está dizendo de uma prática muito centrada no consumo, né? Então, pensar no consumo não cabe para todo mundo, né? Então, às vezes não vai caber mesmo, porque não é sobre isso que a pessoa quer falar, ela não está nesse momento, enfim. Mas se eu me interesso pela vida da pessoa, é dizer que isso serve para todo mundo. Se interessar pela vida da pessoa e ajudar ela a nomear o que é necessidades sociais e em saúde, ajudar ela a procurar respostas para isso, né? É para isso que a redução de danos existe. Assim. A redução de danos é uma política, uma ética e uma técnica de cuidado que ajuda, né, as pessoas a conseguirem viver melhor, assim, a reduzir os danos do consumo, os danos das vulnerabilidades sociais, assim, e para elas conseguirem ter uma vida melhor. Para mim é isso. A gente podia dizer nesse nosso combinado de hoje aqui que a redução de danos, ela também é uma forma de ampliação de repertório, ampliação de pensamento. Eu acho que... E aí, muito interessante você falar isso, Mel, porque eu circulo pelos lugares que as pessoas vão falando que a abstinência não compõe a redução de danos, né? E achei que você trouxe um dado importante para isso agora, né? Que assim, se a gente vai pensar essa prática, vai ampliar esse repertório das pessoas, vai pensar dentro do universo delas, assim, né?
a abstinência pode ser também uma forma de reduzir o dano, né? Então, acho que é bem interessante, e eu queria que a gente pensasse assim algumas formas de falar sobre isso, né? Porque para a gente que está no cotidiano, eu acho que esse discurso foi muito bacana. Mas para a gente dar exemplos para as pessoas, né? Assim, do que a gente está falando de redução de danos. Eu trabalhei já em equipamentos do centro de São Paulo, né? E aí eu tinha um rapaz que eu acolhia, um adolescente que eu atendia, que ele estava em situação de vulnerabilidade, com o tempo em situação de rua, e aí ele arrumou um emprego. E Uhum. aí ele estava muito preocupado porque ele fazia uso de maconha e ele ia ter que lidar com o dinheiro dele ao longo do mês, e o dinheiro dele não ia dar para ele usar tanta maconha quanto ele gostaria, porque ele também tinha que pagar aluguel e tal, não sei o quê. E ele também estava preocupado com como é que ele ia lidar com isso no trabalho, né? E eu, né, assim, antes de conhecer toda a redução de danos e tarará, né, o que a gente já vai aprendendo em alguns lugares é que assim, não, você sentou na frente do adolescente, você obriga esse adolescente a parar de usar droga. Aí, só que assim, gente, se eu falasse isso para ele, eu simplesmente não ia ver mais aquele menino na minha frente, né? E aí era isso, eu queria cuidar dele. Falei, então, beleza, vamos sentar aqui, vamos fazer um calendário do seu mês, quanto é que você ganha, e vamos pensar aqui como é que a gente faz essa gestão aqui, então, né, do seu dinheiro, com o seu aluguel, com a quantidade de maconha que você consegue comprar, e como é que você vai dividir isso para você fumar, e que você conseguir ficar ao longo do mês, e tarará. E a gente sentou e fez todo um combinado ali, assim, sabe? De como é que ele ia fazer, de conversar sobre isso, e de falar, né, como é que as pessoas poderiam vê-lo, falar sobre essa questão do estigma e tudo mais. Era isso, era ampliar repertório, garantir essa proximidade, esse cuidado, porque era o cuidado que era possível de ser construído com ele nesse momento, né? Eu acho que também quando você trouxe o exemplo no começo, de que você conseguiu entender quando que é interessante para você fazer uso, né, fazer o seu consumo. Então, quando eu não estou bem, eu não consumo porque eu sei que para mim não vai ser legal, e tarará, e quando eu estou bem, eu vou consumir porque vai ser mais interessante. Isso está dentro dessa ética da redução de danos, né? Você pode dar mais exemplo para a gente pensar isso? Perfeito, Sol. Tem muito em diálogo com isso que você está falando. Assim, tem um pesquisador da redução de danos. Ele fala que os equipamentos de saúde, os trabalhadores de saúde, eles é, têm os discursos autorizados. E o que ele fala que são os discursos autorizados no campo aí de drogas, né? O discurso do vitorioso, que é aquele cara que chega pra gente e fala: nossa, nunca mais eu vou colocar um pingo de álcool na minha boca, eu venci. E às vezes a pessoa consegue fazer isso mesmo, ou às vezes é só um discurso daquele momento, e é importante ouvir isso também. Ou do derrotado, que a pessoa está tão mal que qualquer coisa que você ofertar para ela, inclusive uma prática manicomial, às vezes uma internação num lugar que vai ser muito violento, uma coisa muito ruim, ela vai aceitar, porque ela está muito mal. Então ele vai falando desses polos, do vitorioso e do derrotado. E que a gente, enquanto profissional de saúde, precisa abrir o nosso ouvido para outros discursos. Por exemplo, esse que você contou. Né? Então, uma pessoa que quer falar sobre o consumo, que vai precisar de apoio para. Porque pode. Eu falo que quando a gente fala de redução de danos, parece que a gente vai falar sempre de coisas muito megalomaníacas, né? E não, é o cotidiano ali da pessoa, ajudar ela a se planejar. Inclusive, tipo, em que momento você vai fazer o seu consumo de maconha? Então, quando você vai para o trabalho, você vai chegar lá brisado, você vai chegar lá com cheiro de maconha. Isso pode ser um problema mesmo no ambiente de trabalho. Então, a gente vai precisar pensar. No horário de almoço, também isso pode acontecer. Será que na saída, aonde? Você é uma pessoa de que cor? Você pode fazer o seu consumo na rua? Onde é essa rua? Que rua é essa? Né? Tem uma ONG aqui de São Paulo que chama Edley, que é bem legal, que eles têm uns folders que estão disponíveis, eu posso passar também o link para a Pri, para colocar aí no episódio, que eles fazem uns folders de redução de danos por substância. E aí eles têm uma parte que é dicas de redução de danos. E tem uma parte que é de violência policial, então como agir numa abordagem policial se você está com substância. Outra coisa é
Bom, álcool, uma das coisas muito comuns, as pessoas que fazem um consumo abusivo de álcool acham, principalmente as pessoas mais velhas, que se beber água no, durante um copo e entre um copo e outro, né, vai dar barriga d'água. Então, como que a gente elimina esses mitos? E aí, dando exemplos práticos, né, assim, do que é uma prática pautada na ética da redução de dano. Já teve contextos em que eu passei em que a gente identificava cenas de consumo, que são lugares onde as pessoas se encontram para fazer esse consumo, de, de homens mais velhos e que ficavam ali o dia inteiro fazendo esse consumo, né? E aí a gente foi pensando, bom, vamos se aproximar dessa galera para saber o que eles gostam de fazer para além disso. Então, isso exige um ouvido atento para a história de vida, inclusive, dessas pessoas. Então, alguns deles foram dizendo, bom, eu tocava violão, faz muito tempo que eu não tenho esse prazer na minha vida, assim. E aí o outro lembra, bom, eu gostava dessa música, meu pai tocava violão, eu também tinha. Então, a gente começou a instituir, nessa cena de consumo, um café da manhã. E aí a gente ia convidando pessoas. Tem um agente comunitário da UBS que toca violão. Tem violão. Tem alguém lá no CAPS também que toca. Vamos lá, essas pessoas estão ali na cena de consumo e elas não se alimentam. Então, vamos pensar em levar mesmo um café da manhã para essas pessoas, porque aí a gente já está reduzindo um dano do consumo. Vamos levar água para essas pessoas conseguirem ir bebendo água e vamos adicionar um prazer na vida dessas pessoas, ajudarem elas a recuperarem. Então, era um dia ali na semana em que ia a UBS e algumas pessoas da comunidade, daquele território, e a gente do CAF fazer um café da manhã mesmo comunitário com uma moda de viola ali com aquela galera. Outro exemplo prático, assim, tem inclusive um documentário assim que lembra isso, que chama Lança, que é um cara, um cabeleireiro de um território, que ele passa num lugar todos os dias, ele começa a olhar que tem muitos jovens ali que estão fazendo um consumo muito abusivo de lança naquele território. E ele começa a olhar a idade daquela galera. Nossa, essa galera é muito nova, a galera tá ficando muito mal, passa muito mal aí. O que que eu posso fazer? Assim, ele nem era um profissional da saúde, assim, ele era um cara preocupado com esse problema no território dele. E ele começa a pensar, bom, o que que jovem gosta? E esse lugar, que é uma cena de consumo, pode ser transformada numa cena de cultura. O que que eu vou fazer? Vou acionar meus contatos aqui e vou trazer. Então lá era um lugar que dava para andar de skate. Ele era um cara do skate. Ele começa a chamar os companheiros dele para irem para aquele lugar e ele começa a chamar uma galera do slam, que é a galera da poesia, para ir ali. Ele pega todos os frascos do lança que fica jogado lá. Ele faz uma limpeza naquele lugar e ele começa a colocar poesia dentro dos frascos de lança perfume. Então ele chega nesse lugar, ele entrega um frasco de lança, então ele ressignifica aquele produto ali, né? E começa aquilo como uma roda de conversa. E aquele lugar, que era uma cena de consumo unicamente, se transforma numa cena cultural. E tem isso documentado. Tem esse documentário no YouTube, chama Lança. Então, essa é eu costumo dizer que a gente precisa ampliar aquilo que a gente concebe como setting assistencial, né? Esse lugar pode ser um lugar de prática assistencial em saúde, assim. Então, o que esse cara fez poderia ter sido uma ação de um CAP, por exemplo, né? Como a gente fez lá na roda de conversa, assim. Já tive ações mais diretas, assim, com pessoas de que teve um cara que eu fui me aproximando de uns 40 anos, mais ou menos, assim, que ele estava num consumo tão, depois vivendo um luto, um abandono, assim, da família, enfim, uma retirada total dos papéis ocupacionais dele, da profissão, enfim. Ele tinha se reduzido, de fato, assim, ao consumo dele. E a casa dele estava sem porta, assim. Então, a primeira coisa que a gente pensou juntos foi a quem você se liga ainda nesse território? E ele tinha muita vergonha da casa não ter porta, para a gente arrumar uma porta, assim. E era um cara que era muito querido pela comunidade, assim. Então, a primeira ação do CAP foi ajudar esse cara a circular para conseguir uma porta. E aí, no outro dia, a nossa ação foi: vamos lá, a gente vai te ajudar a limpar a sua casa. Vamos juntos, assim. Isso, claro, gente, com a permissão total e engajamento absoluto dele, assim, nesse projeto terapêutico, assim. Então, quando a gente fala de redução de danos, né, a prática não vai ser só focada em ficar falando do consumo, né? Então, como que a gente transforma práticas de cenas de consumo em
práticas em lugares de vida, assim, em lugares em que aqueles adolescentes que estão ali vão ter acesso à cultura, vão ter acesso a uma prática esportiva, vão ter acesso à música, vão conhecer outras pessoas e se relacionarem para além daquele objeto droga, né? Então, como que a gente vai inserindo outras coisas? Tem um redutor de danos de BH que ele fala muito que ele prefere chamar na infância e na adolescência redução de danos de redução de vulnerabilidades. Assim. Então, a gente vai precisar reduzir essas vulnerabilidades para as pessoas conseguirem existir de outras formas. Não, total. E aí a gente pode falar de várias, poderia ficar aqui até amanhã, narrando práticas, assim, pautadas na redução de danos, mas que eu diria que a primeira coisa é o respeito e a não imposição, assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou ter uma prática pautada na redução de danos é um ouvido aberto, assim. E não ir com se a Sol contando desse adolescente, se ela vai e fala, não, tá proibido usar maconha, você não pode. Ele não volta, você perde, você desautorizou qualquer possibilidade de outro discurso, assim. E por que não ajudar ele a planejar o dinheiro? E por que não ajudar ele a entender em que lugar ele pode fazer esse consumo? Quanto ele vai fazer esse consumo? O consumo programado é uma possibilidade, né? As pessoas podem, assim como a gente se programa para ir na academia, né? O consumo ele pode ir entrando assim como algo programado para conseguir ter menos efeitos nocivos na vida das pessoas, né? A imagem que eu fiz, Mel, é assim, pensando muito essa coisa da intoxicação, que a intoxicação é muito de uma coisa só, né? E aí, quando a gente vai pensar em desintoxicar, é a gente tirar esse muito de uma coisa só e deixar várias outras coisas, né? E aí, quando você vai Exato. falando disso, assim, de que é isso, assim, né? O cara não tinha porta, o cara tava com, às vezes tá com cabelo, tá sem comer, não sei o quê. Aí, esse monte de outra coisa que tava faltando aqui, assim, né? Virou só uma coisa só, que é o consumo. E aí, quando a gente vai pensar em redução de danos, é a gente pegar isso aqui e diluir, né? Assim, Exato. diluir. Colocar mais coisa aí. Então, assim, e aí não precisa chegar e falar assim, me arranca isso aqui de uma vez. E porque também, né, gente, vamos pensar, né? A gente vai arrancar para colocar o quê? Né? Dá uma Exato. segurada jovem, né? Porque assim, a gente às vezes chega com uma verdade também, achando que, nossa senhora, a minha vontade é suficiente. Mas eu fico pensando muito nessa coisa assim, e que coisa bacana que veio você me trouxe, que assim, muitas vezes o que a gente está querendo é manter a pessoa viva. A gente está querendo trazer vida, entendeu? A gente percebe que se continuar daquele jeito, não vai ter vida por muito tempo, né? E que a gente vai se agarrar e vai se organizar, se mobilizar para trazer vida. Então, é essa importância que a gente quer dar para esse encontro, para ele ser um produto de vida e de uma vida com mais qualidade e tal. Mas que no começo a gente vai tentando fazer essa diluição aí dentro dessa coisa que o sujeito percebe. Que a redução de danos ela não é um protocolo, né? Acho que vale a pena também deixar isso daí. Não é um roteiro, não é um protocolo, mas que ela é essa coisa da produção de vida no cotidiano, né? Que não tem receita, só tem disponibilidade. Então a gente tem que ter Exato. disponibilidade. Muita. Eu costumo falar isso, não é tirar, é acrescentar. É colocar, é ir, assim, colocar coisas. E não é aquilo que eu quero, é aquilo que faz sentido para a pessoa, naquele contexto, naquele momento, assim. Então não adianta o cara querer ouvir uma moda de viola e eu levar um rapper lá, assim. Então tem isso também, assim, a inventividade e a criatividade precisa vir a partir daquilo que a pessoa é, assim, a partir do que faz sentido para ela, assim. Por isso que o ponto de partida não sou eu, o ponto de partida é o outro e o meu encontro com ele, assim. A gente precisa estar muito disponível para esse encontro com a pessoa. Porque senão, dentro da criatividade também eu posso fazer um monte de merda. Assim. E aí aquilo não, e eu ficar frustrada, né? Dizer muito que a frustração dos profissionais da gente, profissional de saúde, vem muito de que às vezes a gente fazer coisas que são nossa, assim, fazem sentido para a gente. Né? Então, o ponto de partida é o outro e eu preciso conseguir produzir um encontro com ele. Assim. É ele que é importante ali. Eu vou me cuidar em outro lugar. Né? Aquela relação é uma relação terapêutica, assim, é uma troca e a ponto de partida é ele, não sou eu. Aqui em Portugal também, eles adotaram a redução de danos
e focando em tratamento de reabilitação em vez da punição, como vocês citaram agora, né? E o que eles observaram é que isso levou à diminuição de infecção por HIV, né? E outras substâncias também. Legal isso. Legal, tem um movimento mundial aí, né, do acolha, não puna. A gente precisa Exatamente. acolher mais. E é um resgate da dignidade, né? Da pessoa ser vista da onde ela tá e construir junto, né? Chamando para ela fazer parte desse processo, porque é uma forma também de dela se sentir, dela ter autonomia, né? Que a gente fala que dentro da saúde mental tem a questão da autonomia, da independência, tudo. Então, ela fazendo parte, ela vai ser responsável também por aquele de pensar em ações criativas, pensar nas necessidades dela, construindo junto com as pessoas. Hoje a gente está chegando ao fim e a gente queria ver assim como que a gente pode abordar assim nos ambientes que a gente circula sobre esse tema, saindo desses aspectos mais moralistas, mas convidando as pessoas a refletirem dentro dessa perspectiva que a gente passou de ver realmente a pessoa para além daquele estigma, né, o estereótipo como drogado, como usuário, enfim. Se você tem algumas ideias ou possibilidades para a gente abordar esse assunto de álcool e drogas dentro dos ambientes que a gente circula. Acho que a gente tem uma ideia e uma certeza muito grande, né, sobre esse tema, assim. E eu acho que plantar essas dúvidas, assim, e complexificar um tanto o debate, né, eu sempre vejo isso como uma possibilidade de construir uma outra perspectiva. Então, se a gente tem muita certeza sobre algumas coisas, umas ideias muito fixas, assim, a gente tem dificuldade mesmo de reconhecer que o universo é mais do que aquilo do que a gente está vendo ali, né? Então, como que a gente apoia as pessoas a ampliarem um pouco, né? Vamos dizer que o Paulo Freire fala, né, que um mundo utópico é aquele mundo em que a gente consegue alargar os horizontes, né? E consegue conceber as coisas de um outro jeito, assim. Então, tem uma utopia aí, que a gente consiga conceber esse mundo com menos estigma e de uma forma mais complexa, assim, né? E sempre descentralizar as coisas um tanto do objeto e centralizar um pouco nas pessoas, assim. Como que a gente consegue olhar mais para as pessoas e entender um tanto mais dessa ação do Estado, assim, como que o Estado faz uma manutenção muito perversa assim, dessa temática, desse problema social, para as pessoas continuarem no lugar onde elas estão. Assim, como que a gente percebe, as pessoas são muito ricas, né? As pessoas são muito complexas, são de fato um universo, assim. E reduzi-las a uma coisa, costumo fazer um debate, assim, acho que o filho da Sol já sacou isso, né? Somos todos drogados. Ele tem quantos anos, Sol? Tem 11. Tem 11 anos e ele já sacou isso. Então, o que me distancia daquela pessoa que está ali na Cracolândia, assim? O que me aproxima dela? Né? Por que ela está lá e eu não? Por que uma determinada pessoa precisa do CAPS e eu não? Será que isso tem a ver com quem ela é e com quem eu sou, assim? Por que o Aécio Neves pode transportar um helicóptero de cocaína e nada acontece, e o menino que é aviãozinho na comunidade é preso? E fica lá. Supostamente. Né? Supostamente ele pode. Exato. Então, assim, por que essas coisas acontecem? Assim, eu acho que provocar dúvidas nas pessoas, assim, incertezas muito cristalizadas, é um caminho para a gente conseguir alargar os nossos horizontes, assim, sabe? Então, como que a gente planta dúvida para deslocar um tanto as nossas certezas? Eu gosto bastante dessa questão da gente fazer pergunta, né? Eu acho que tem essa questão também da nossa formação de humanas, que a gente é formado para fazer pergunta, né? Eu vi muito isso quando eu fui trabalhar no CAPS, que eu tive bastante proximidade com profissionais de biológicas, e é muito doido, né? Como tem a galera que é formado para dar resposta, assim, né? E quando você vem assim com isso, assim, né? A gente é formado para fazer pergunta, o nosso negócio é super assim, será? Ah, depende, né? Assim, a gente
fica bem com a incerteza, né? Que eu acho que tem a ver com essa nossa formação e que talvez tenha a ver com isso, assim, né? Da gente conseguir também ir trazendo essa postura de questionar e de perguntar e desconstruir e de duvidar bastante para as pessoas. E eu acho também que entender, acho que foi bacana a gente conversar hoje, assim, né? Da gente relembrar também a complexidade que é viver, né? Para todo mundo, sabe? Assim, subjetivamente é muito complexo, né? E ainda tem gente que para essa subjetividade, né? Essa coisa complexa da subjetividade tem toda uma objetividade, um mundo de vulnerabilidade aí que deixa ainda mais complexo, né? Mas a gente pensar que a vida é muito complexa, né? E que a gente está todo mundo aí tentando dar conta dela, né? E que para isso a gente vai fazendo nossos consumos diferentes, né? Para tanto, né? E pensar no que pode nos aproximar. Porque eu lembro de um debate que eu estava tendo uma vez sobre essas questões de protocolo e de deixar o usuário embora sozinho do CAPS e não deixar e tal. E aí a pessoa perguntou para mim: não, mas como é que você garante que ele vai chegar em casa? Aí eu falei assim: não, como é que você garante que eu vou chegar em casa? Que eu vou levantar daqui e vou chegar na minha casa? Aí ela falou assim: não, mas você não surta. Eu falei: como é que você garante que eu não surto? Entendeu? Assim, agora o meu trabalho é fazer essa aposta de que, sabe, assim, tanto eu quanto ele, a gente vai conseguir sair daqui e chegar em casa. Então, assim, é trabalhar com essa possibilidade dessa aposta, sem essa garantia, e lembrar que nós estamos todos nesse emaranhado, né? E que eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim: você precisa lembrar que, por acaso, não é você. A grande verdade é essa, entendeu? Por acaso, não é você hoje, né? Porque por acaso amanhã pode ser você. Então fica aí de reflexão. Sim, eu queria muito agradecer, Sol, Mel, por vocês estarem aqui. Eu tive a oportunidade de ser aluna de vocês duas e acrescentou muito, assim, para mim na época. Eu acho que vocês são a materialização da compaixão, assim, que é acreditar no potencial humano, assim, que eu acho que é o que a gente precisa hoje na sociedade, a gente olhar o outro, reconhecendo que tem dois chãos, pelo menos, que a gente se encontra, que é um que o desejo de ser feliz e o outro o desejo de aliviar o nosso sofrimento, né? A gente não quer sentir dor. Então, e eu vejo, assim, dentro da prática de vocês, naquilo que vocês dividem, naquilo que vocês partilham nas aulas, assim, esse convite, assim, para a gente olhar o ser humano a partir de onde ele está, assim, e, e sem a gente ficar idealizando, né? E a partir do momento que a gente vê o outro, a gente permite que ele seja aquilo que ele quiser ser, né? Porque a gente vai construindo juntos. E o quanto que isso também afeta a nossa prática, né? Enquanto pessoa, como autoconhecimento e tudo mais. Então, eu fico muito feliz, assim, pelo trabalho de vocês, por vocês terem aceitado esse convite de conversar aqui conosco. E eu tenho a gente falou de certezas, né? Mas eu tenho certeza que a gente conseguiu plantar várias sementes, assim, de a gente ampliar realmente a nossa visão para um assunto que é tão tabu que as pessoas às vezes não querem falar sobre isso ou já tem muitas certezas, né? A gente tem certeza do que é depressão, a gente tem certeza do que é ansiedade, a gente tem certeza de que drogas não faz bem, mas a gente não vai além, né? Então, eu acho que a gente fez esse convite de superar essa camada superficial e a gente ir adentrando por várias camadas e refletindo sobre o nosso papel enquanto sociedade, que eu acho que esse é o maior objetivo, assim, das trocas preciosas, assim, como enquanto sociedade, enquanto uma cidadã, como que eu posso contribuir, sabe? Não só para a minha prática, mas para que a sociedade possa superar, né, essa questão de desigualdade, mesmo que seja um pouquinho, mas a gente fornecendo informação é uma forma da gente começar
a trazer mais diálogo, trazer mais consciência, trazer mais incômodo também, inquietação, que é importante. Então, muito obrigada. Eu vou trazer uma fala que não é minha, mas diz um pouco do que nós colocamos hoje aqui também. Desenvolver pessoas é tão importante quanto desenvolver tecnologias. Voicers. Obrigada. Gente, eu que agradeço, assim, demais, demais mesmo, esse período aqui que a gente ficou junta produzindo, né, esse podcast, agradecer as pessoas que a gente chamou, dizer que eu fico muito feliz, assim, e a gente fica meio orgulhosa, né, a gente que tá ali, às vezes, dando aula, assim, né, fazendo essa troca, quando a gente vê, assim, pessoas tão engajadas e tão dedicadas igual a Pri, que a gente viu que, meu, se jogou mesmo na formação, aí a gente fala assim, nossa, aquela coisa assim de, ai, que legal, né, um trabalho muito bacana, assim, mas e de parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. Acho que a Lívia também trouxe na semana passada, né, que o fato de vocês se engajarem nesse podcast, de vocês produzirem esse conteúdo, vocês já estão fazendo coisas nesse sentido, né, de promover essa transformação que vocês almejam, assim, né? Então foi muito rico, assim, gostei muito, né? Agradecer a Pri por ter apresentado a Adriana, que a gente pôde se conhecer nesse período. A Adriana bastante corajosa, né? Traz aqui as questões dela, as vivências dela, foi muito importante, de temas difíceis, doloridos. E foi muito legal, assim, gente. Fiquei muito feliz e fiquei, assim, muito eh, fiquei me sentindo muito querida de poder participar nesse período do aniversário do podcast, né? Então, só desejar que continuem fazendo e que tenham muitos outros ainda, muitos outros anos para vocês, que o trabalho é muito legal. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer também o convite. Estou já ansiosa para ouvir aí os outros episódios. Estava ouvindo aí os que já estão, né, postados aí. Acho que o nome é muito legal, né? Das trocas preciosas. Assim, a gente precisa trocar mais, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa falar mais sobre algumas coisas também. Assim, acho que ter espaços para conseguir fazer isso assim, é muito precioso mesmo. Não é qualquer coisa, né? Então, obrigada pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui. Acho que é um tema que me anima muito. Eu gosto muito de trocar sobre isso. E acho que falar um tanto sobre a coragem de falar sobre esse tema também, que não é fácil se propor a falar sobre o consumo das substâncias, sobre as substâncias, que de fato é um tema polissêmico, polêmico, complexo, mas a gente está aqui com a coragem de trocar sobre isso. Parabéns pelo podcast e muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Você acaba de escutar o último episódio da série Saúde Mental, cujo tema foi substâncias psicoativas. Este episódio foi produzido e elaborado por Priscila Almeida e Adriano Oliveira. Contou com o apoio incondicional de Soraya Souza Cruz e a participação especial de Melina Camargos. Este podcast tem produção independente e conta com seu apoio para compartilhar com amigas, amigos, familiares, profissionais da saúde e em redes sociais. Isso nos ajuda a manter a nossa aspiração em partilhar reflexões importantes para que coletivamente possamos encontrar meios mais saudáveis de sustentar a vida humana com mais acolhimento, respeito, compreensão, compaixão e escuta. Agradecemos imensamente por seguir aqui conosco e te esperamos nos próximos episódios.